Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Não tema a doença ou os acidentes só porque já passou por isso antes. Tema antes o próprio medo, pois ele é que criará a consciência da doença e dos acidentes, atraindo você às coisas que mais o assustam. Por outro lado, a coragem, com toda a certeza, as evitará ou, pelo menos, minimizará sua força. Mate o medo recusando-se a senti-lo. Você está protegido pelas muralhas da eterna segurança de Deus. Mesmo que naufrague nos mares do sofrimento, ou que a morte bata à sua porta, os raios protetores de Deus podem dispersar as nuvens ameaçadoras da tragédia, acalmar as ondas das provações e mantê-lo seguro, quer se encontre num castelo ou no campo de batalha da vida, com os projéteis da aflição sibilando à sua volta. Quando o medo surgir, enrijeça o corpo e relaxe, respirando fundo várias vezes. Acenda a lâmpada da serenidade e da descontração. Faça com que todo o seu mecanismo mental desperte e passe a vibrar ao ritmo da vontade. Em seguida, imprima o poder da vontade à engrenagem da cautela, intemerata e do bom senso. Recorra sempre a esse exercício para gerar ideias práticas que lhe permitam escapar a uma calamidade específica iminente. Ceder ao medo cria o hábito subconsciente do medo. Então, quando alguma coisa perturbar sua rotina, esse hábito se imporá, exagerará o objeto de terror e paralisará, na mente consciente, a disposição de combatê-lo. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Possui todos os poderes e potencialidades do Pai. Portanto, não deve pensar que as provações são superiores à sua própria divindade. Lembre-se, por maiores que sejam as provações, você pode vencê-las. Deus não permitiria que fôssemos tentados e desafiados para além de nossas forças. O medo não deve produzir inércia mental, paralisia ou desânimo. Ao contrário, deve nos induzir à serenidade, à atitude cautelosa e à fuga tanto da audácia quanto da timidez. Erradique o medo a partir de dentro, concentrando-se intensamente na coragem e também na paz interior absoluta. Ligue-se a pessoas saudáveis e prósperas que não temam a doença nem o fracasso. O medo do palco é uma forma de medo que provoca nervosismo em muitas pessoas, tornando-as incapazes de fazer qualquer coisa naturalmente. Se você é tímido e tem esse tipo de medo, mantenha a mente serena e lembre-se, a força de que precisa já existe dentro de você. A força para convencer pessoas e permitir que o Espírito Infinito atue por seu intermédio. O medo de palco e a timidez devem ser superados pela atenção profunda, a concentração e a calma, pouco antes de você entrar em cena. Faça os seguintes exercícios. Primeiro, respire fundo algumas vezes, concentrando-se no ponto situado entre as sobrancelhas antes de subir ao palco. Isso removerá a timidez e melhorará a sua autoconfiança. Segundo, mentalmente, ensaie seu desempenho, imaginando que ele será primoroso, alegre e cheio de vivacidade. Terceiro, elimine o nervosismo, contraindo os músculos e depois relaxando-os. Quarto, tome um banho 2 horas ou imediatamente antes da apresentação. Se o tempo for curto, apenas lave as aberturas do corpo com água fria. Quinto, a humildade atrai. Ela desperta simpatia e atenção amável por parte do público.
ao passo que a arrogância provoca sarcasmo e indiferença. O complexo de inferioridade suscita compaixão, desconfiança e apatia no público. O complexo de inferioridade nos induz a subestimar nossa capacidade real e destrói quaisquer faculdades que porventura tenhamos. A confiança inabalável em nosso talento e no sucesso de nosso desempenho, devida à certeza de que Deus opera em nós, sempre nos mantém alegres e contentes antes de uma estreia. Disponha-se mentalmente a fazer o melhor a fim de que o público aprecie sua atuação. Sexto, arranje o melhor professor para lhe ensinar as melhores técnicas de interpretação, oratória ou canto. Depois, com toda a sua inspiração e atenção, domine por completo essa técnica. Sétimo, coma moderadamente, digamos às 14 horas, quando for se apresentar às 20 horas. Um estômago cheio absorve a força da atenção necessária num espetáculo. Pratique a técnica com inteligência, inspiração e intoxicação divina todos os dias. Procure sentir em qualquer bom trabalho que fizer Deus atuando por seu intermédio. Uma das formas de medo é o medo da morte. A morte deve ser olhada como uma experiência universal, uma mudança pela qual todos temos de passar. Deve ser vista como uma nova e boa oportunidade, um descanso da luta extenuante nesse mundo. Além disso, nada há a temer. Se você não está morto, está vivo. E quando estiver morto, tudo se acabou e não há mais o que lamentar. O medo da morte nasce da ignorância máxima. Paralisa a atividade, o pensamento, a ambição. Viva bem hoje e deixe que o próximo passo cuide de si mesmo. Console-se a ideia de que a morte vem para todos, santos e pecadores, e é, portanto, apenas um repouso para as tribulações dessa vida. O nervosismo parece uma mera indisposição, mas na verdade é bastante complicado e muitíssimo incômodo. Se você é nervoso, isso dificultará a cura de qualquer doença que possa ter. Se você é nervoso, não conseguirá se concentrar e trabalhar eficientemente para alcançar o sucesso. Se você é nervoso, não poderá meditar em profundidade para adquirir paz e sabedoria. De fato, o nervosismo interfere em todo o funcionamento do corpo e da mente. Abala o mecanismo físico, mental e espiritual do ser humano. O nervosismo, às vezes, é causado pela excitação forte e contínua, como a estimulação exagerada dos sentidos, pensamentos ou emoções. A falta de elementos necessários a uma vida normal e feliz, como exercício adequado, ar fresco, luz solar, boa alimentação, trabalho agradável e objetivos a cumprir, agrava quando não provoca a condição nervosa. O nervosismo é altamente contagioso e pode surgir também do convívio com pessoas descontroladas, críticas ou simplesmente desagradáveis. Toda excitação mental ou física contínua perturba o equilíbrio do fluxo da energia vital pelos nervos. Se você aplicar uma corrente de 2.000 volts a uma lâmpada de 50 watts, ela destruirá a lâmpada. Do mesmo modo, um estímulo muito forte compromete o funcionamento do sistema nervoso. Quando numa fábrica os fios elétricos se estragam, podem ser substituídos por um eletricista. Mas quando nossos nervos ficam danificados, não há como colocar outros em seu lugar. Examine-se e verá que a cólera, o medo, a preocupação e outras emoções semelhantes provocam o nervosismo.
Medo e preocupação se relacionam de perto. A preocupação é quase sempre o medo de que algo indesejável esteja para acontecer. Mas o que tememos raramente acontece. Uma análise calma das circunstâncias quase sempre basta para eliminar a preocupação. Quando você está colérico, as células de seu cérebro literalmente fervem. Quando você está preocupado, seus nervos se paralisam. O medo queima os nervos que levam energia ao coração. A timidez destrói os terminais nervosos. Sono demais amortece os nervos e sono de menos também os prejudica. O remédio é permanecer calmo o tempo todo e fazer o melhor possível. Quando você se preocupar com alguma coisa, procure primeiro esclarecer os fatos, agir acertadamente e sorrir para o mundo. Descobrirá que a lei de Deus está sempre velando por você. Nunca se esqueça de que Deus o acompanha constantemente. Quanto mais você meditar e tentar fazer contato com Ele, mais o sentirá ao seu lado. O medo é uma emoção totalmente desnecessária. Não tema coisa alguma.